georreferenciados, eles são divididos em dois tipos de dados, dados vetoriais e dados raster. Então, aqui eu tenho um pouquinho, assim, uma explicação bem superficial sobre isso, né? O que seriam os dados vetoriais? Dados vetoriais, eles representam entidades geográficas por meio de três tipos de elementos geométricos. Pontos, que podem ser, por exemplo, referenciando a poços d'água, árvores, acidentes de trânsito, qualquer informação que ocorra em algum ponto geográfico ao longo do tempo ou em um tempo específico, pode ser representado por um ponto. Linhas, que podem ser rios, estradas, e polígonos, onde a gente vai trabalhar com áreas, né? Pode ser um estado, um município, uma bacia hidrográfica, pode ser qualquer coisa que precise de uma área. E aí, esses arquivos de dados vetoriais, né? Eles comumente são salvos em formato shapefile, que é esse SHP aqui, né? Existem outros formatos que a gente usa, por exemplo, se a gente for usar o Google Earth Pro, a gente geralmente usa o KML, ou é o KMZ, se eu não me engano. Mas o tradicional é o shapefile. Como é que funciona o arquivo shape? Ele vai ser um conjunto de arquivos, né? Se vocês baixaram, a gente vai ter aqui, né? Eu baixei aqui em SIG, shapes. Então, por exemplo, hidrografia. Pode ver que é esse conjunto de arquivos, vários arquivos juntos. Então, o que realmente é esses arquivos? A gente tem o arquivo .shp, que contém a geometria do elemento. Então, é esse que a gente vai geralmente exportar para o QGIS, porque ele está em comunicação com o arquivo SHX, que tem um índice das geometrias para acesso mais rápido, então ele funciona como um intermediário de comunicação ali. Tem um DBF, que ele contém uma tabela de atributos, que é a parte de informação da geometria, né? Todos os dados a respeito daquela geometria. E o PRJ, que define o sistema de coordenadas de projeção de dados. Eu vou falar um pouquinho sobre sistema de projeção de dados agora. E tem o tipo de dado raster, que nem eu falei para vocês, né? Que é composto por uma matriz de células que vai formar uma imagem. Literalmente, um dado raster é uma imagem, né? Ele tem ali um arquivo que vai ter uma representação por pixel, e cada pixel vai ter um valor numérico representando alguma coisa, algum dado que a gente esteja monitorando. Pode ser, por exemplo, a elevação do terreno, pode ser, por exemplo, o índice pluviométrico de um mês naquela região. Enfim, já é uma coisa mais espaçada numa área específica e numa informação específica também. Beleza? Tá, eu vou voltar aqui para o menu. Então, a gente tem aqui vetor e raster, todos os tipos de manipulações que a gente pode fazer com eles estão nesses dois aqui. Bancos de dados, geralmente se a gente for trabalhar com alguma coisa remota, quando a gente for conectar com um banco de dados externo, é um pouco mais diferente aqui. Web aqui não tem nada, ignora. Malha também ignora. Processamento, a gente tem a caixa de ferramentas do QGIS, onde a gente tem, geralmente, ferramentas para trabalhos muito específicos. Então, quem é da área de hidrologia vai ter dados de hidrologia aqui, ferramentas que fazem cálculos, que vão trazer uma camada com algum coeficiente que a gente precisa em alguma situação específica. É importante saber fazer isso também aqui. E também tem algumas ferramentas mais genéricas, né, para trabalhar tanto com vetor quanto raster. E aqui a barra de ajudas. Bom, e o que é o resto? Essa parte aqui do menu, ele é um menu totalmente manipulável. Eu posso adicionar, porque são atalhos desses menus que tem aqui. Então, se eu vier aqui com o botão direito, qualquer parte vazia, eu posso ver quais estão ativas e quais não estão ativas. QGIS tem essa de ter uma interface extremamente manipulável. Eu gosto sempre de, quando eu abro pela primeira vez, adicionar esse gerenciar camadas, que é para eu adicionar novas camadas. Fica mais fácil, porque se eu precisar adicionar uma nova camada, geralmente eu venho aqui, e aí eu tenho que vir até aqui para poder resolver tudo isso. Aqui não, aqui está direto. E, bom, vamos começar já brincando um pouquinho, então. Vamos começar um novo projeto. A gente clica aqui, ele já inicia um novo projeto. E aí, ele começa genérico. O que a gente faz geralmente inicialmente quando a gente vai começar um novo projeto? A gente define o sistema de projeção de coordenadas daquele projeto.
que a gente define bem aqui, nesse EPSG. Clicando aqui, ele vai apresentar o sistema de referência de coordenadas que está atualmente. Por padrão, a gente vai começar com o WGS 84. E aí, o que é esse sistema de referências de coordenadas? Bom, é a forma como a gente representa a Terra, né? Para o computador. Como ele vai conseguir se comunicar a localização real daquele ponto no mundo em relação a uma posição fictícia no computador, né? Eu geralmente já clico aqui também para ocultar sistemas que são obsoletos. Aqui ele tem todos que já foram utilizados ao longo da história, alguns, não todos, né, mas muitos. Eu já clico aqui para ocultar aqueles que já são obsoletos, que não são utilizados mais. E a gente aqui no Brasil vai trabalhar principalmente com dois, que é o WGS 84 e o CIRGAS 2000. O WGS 84, que é esse que já está aqui ativado, ele é mais genéricozão, só que ele é perfeito porque ele é para o mundo todo. Então, ele é utilizado principalmente em todas as principais ferramentas, aplicações, hoje em dia. Então, para você fazer alguma coisa que vai conversar com outro software, com outro sistema, vai ser mais fácil. Ele tem um sistema de coordenadas em graus. E a gente tem também o CIRGAS 2000. Eu posso pesquisar aqui, né, na barra de busca, CIRGAS 2000. Que é o sistema de coordenadas geográficas projetadas aqui para as Américas. Então, ele tem uma precisão muito maior, não muito, né? Vamos lá, tem uma precisão maior do que o WGS 84 aqui nas Américas, porque ele é um sistema voltado só para essa região. E ele tem o seu sistema de coordenadas em metros, né? É diferente do WGS 84. O mais padrão é a gente usar o CIRGAS 2000 mesmo. E como vocês podem ver, existem alguns sistemas, né? Geográfico 2D, esse geográfico 3D não se preocupa, geocêntrico também não se preocupa, mas tem o projetado, que é o que a gente usa no CIRGAS, porque fica mais preciso ainda. Esse projetado, a gente usa o UTM, né? Qual é a zona que a gente está. No caso aqui no Distrito Federal, a gente está na 23 Sul. Então, a gente tem aqui o CIRGAS 2000, UTM, zona 23 Sul. Que aí ele vai mostrar, inclusive nesse mapa aqui inferior, qual é a zona que a gente está. Eu aplico e pronto. Ele já trocou o código aqui também, que representa o SRC que a gente está usando. E eu dou OK. Beleza. Geralmente eu não uso essa parte de navegador, mas eu gosto de deixar ele aqui junto, que aí eu vou ter aqui tanto de camada quanto de navegador. E a gente usa principalmente a parte de camadas, né? Como é que eu faço para eu começar a brincar com o QGIS aqui e colocar alguma camada? Bom, dentro dos arquivos que eu mandei para vocês, tem o BR e o F, que são as unidades da federação. Eu posso simplesmente pegar aqui e jogar a parte do shapefile, que nem eu falei, que é onde guarda as geometrias, e ele já vai fazer a leitura aqui. Bem interessante. Ou eu posso vir aqui em camada, adicionar nova camada, adicionar camada vetorial. Ele vai abrir esse menu aqui, eu venho e procuro no meu computador qual é a pasta ou arquivo que está a camada. E depois disso eu adiciono. É um caminho muito longo, mas alguns tipos de arquivos a gente precisa seguir esse caminho. Não é só soltar aqui, não. Deu muito certo porque é um arquivo que já está bem preparado, não tem nenhuma falha no georreferenciamento dele. E a gente já tem ele aqui na lista de camadas. O que a gente pode fazer? A gente pode clicar 2 vezes nele e a gente vai ter esse menus, vários menus aqui dessa camada. A primeira que a gente gosta de ver aqui é a parte de informação, onde a gente consegue ver, por exemplo, que ele tem aqui no sistema de referenciamento de coordenadas o CIRGAS 2000, por isso que deu tudo certo também, né? Ele já está no sistema que eu quero. E outras informações como os campos, né? O que acontece? Um arquivo shape, esse no caso é um arquivo de áreas, né? Nós temos aqui as unidades da federações. Da federação. Ele tem tabela de atributos. Se eu clicar com o botão direito aqui, ele vai ter várias opções e eu posso abrir a tabela de atributos dele. Que vai me informar justamente todos os dados que tem a respeito de cada geometria ali.
Cada geometria é uma linha aqui. Então, se eu clicar aqui em um, eu vou ir direto para a seleção desse estado aqui. Então, Rondônia. O Acre. Selecionei aqui. E a gente pode ir trabalhando com isso. Nesses menus de atalhos, né? Por exemplo, esse aqui é para eu ver tudo. Então, se eu dei muito zoom ou se eu me perdi, eu clico aqui e pronto. Eu volto para onde eu estava. Não fico perdido. Eu posso aumentar zoom, eu posso diminuir zoom, eu posso fazer isso pelo scroll do mouse, eu posso voltar aqui. Um dos principais é esse aqui de seleção. Se eu vim aqui, né, eu tenho os mouses principais, né? Esse aqui que é o padrão, que é para eu mover a minha visualização. Esse aqui que é para eu selecionar alguma coisa específica no mapa. Eu consigo fazer a seleção de várias formas aqui. Feição, através de polígonos, através de um raio. Então, sei lá, traço livre. Eu faço um desenho aqui e ele seleciona esses aqui. Eu posso desfazer a seleção aqui. Eu posso fazer a seleção pelo filtro na tabela de atributos. Então, se eu quiser pesquisar por exemplo, sigla, né? Eu vou excluir campo. Eu quero um campo igual a DF. Ele encontrou aqui que tem um igual ao Distrito Federal e eu vou selecionar essa feição. Pronto. Ele fez a seleção. Tá, para que serve essa seleção? Bom, a gente pode fazer várias coisas com essa seleção. Eu vou começar aqui mostrando para vocês um arquivo raster agora. A gente tem aqui o arquivo srtm30, que é um arquivo de um modelo digital de elevação que eu coloquei para vocês. Eu posso só jogar ele para cá também e ele já está aqui em cima. Perceba que tem a questão da ordem também. Então, se o arquivo STRM30 está na frente, ele vai estar à frente da minha camada das unidades da federação. Se eu jogar ele para baixo, ele desapareceu. Por quê? Porque ele está oculto. Eu posso deixar visível ou não uma camada também clicando aqui. Eu vou voltar com o STRM para cima para eu poder visualizar aqui. Perceba que esse arquivo que eu coloquei aqui, ele está um pouco além dos limites do Distrito Federal, certo? O que eu quero é ter exatamente nos limites do Distrito Federal. Eu não quero mais nem menos. Eu vou clicar 2 vezes aqui também para mostrar que eu tenho várias opções aqui de menus com arquivos raster. E nas informações gerais é um pouco diferente, já que é um arquivo de imagem, né? O formato de um arquivo de raster é GeoTIFF, TIFF, por padrão. E eu posso ver aqui também o sistema de referências de coordenadas. Perceba, o sistema de referência de coordenadas está diferente do meu projeto, WGS84. Não é o ideal eu trabalhar com uma camada que esteja dessa forma. Então, eu posso trabalhar? Posso, não vai dar problema, mas não é o ideal. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no menu raster, e aí eu posso vir aqui em projeções e reprojetar coordenadas. O que isso diferencia? Vai diferenciar no georreferenciamento das duas camadas para elas se comunicarem. Então, eu venho aqui e já abri a ferramenta de reprojeção. Então, qual é a camada de entrada? É o SRTM30. SRTM30 porque ele tem uma resolução de 30 metros, eu vou mostrar isso para vocês agora. E aí, o original, né, dele é o WGS84, e o de destino que eu quero é que ele vá para o Sirgas 2000, o TM Zona 23S. Tem outros parâmetros aqui, mas eles são opcionais. E aqui, eu posso salvar esse arquivo de forma temporária no meu projeto, enquanto eu estiver nessa sessão, ou eu posso salvar esse arquivo realmente no meu computador. Para eu salvar ele realmente no meu computador, eu tenho que vir aqui e salvar o arquivo e selecionar onde ele vai ser salvo. Eu vou deixar ele salvo temporário, tá? Que é deixar aqui vazio e ele só vai salvar como reprojeção. Eu executo essa ferramenta, isso aqui é uma ferramenta que tem, e pronto. Ele criou a camada reprojetado para mim. Com a camada reprojetado, eu posso abrir, clicando 2 vezes, vindo aqui em informação, e ele já está reprojetado, está no Sirgas 2000, Zona 23S. Beleza? Eu posso alterar o nome, né? Renomear camada. Então, SRTM30 Sirgas 2000.
E aqui eu já tenho uma camada que vai poder se comunicar melhor com a minha camada das unidades da federação aqui do Distrito Federal. O que eu posso fazer? Eu quero trabalhar só com o Distrito Federal, né? Eu posso extrair essa área do Distrito Federal da minha camada de unidades da federação. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em vetor, eu venho em geoprocessamento e eu posso vir aqui em recorte. Então, a minha camada de entrada é o BR Unidades da Federação, que tem todas as unidades da Federação. Perceba que eu deixei selecionado só o Distrito Federal com aquela formulazinha que eu fiz anteriormente para vocês, né? E aqui eu vou deixar também aqui o BR Unidades da Federação, que é a camada de sobreposição, mas eu vou deixar só feições selecionadas. Algumas ferramentas, a maioria, na verdade, vai ter esse textinho aqui também do lado explicando o que ela faz. Então, vocês podem procurar, fuçar, encontrar várias coisas e ler. A maioria está em inglês, algumas estão traduzidas. Eu também vou deixar como uma camada temporária e eu vou executar. Ele falou que não existe índices espaciais para a camada de entrada e o desempenho será severamente degradado, mas ele concluiu, deu aqui completado. Então ele recortou, pode ter dado algum problema pequeno aqui, mas pelo visto aqui que eu estou vendo não, está bem tranquilo. Eu também deixei como temporário, eu vou renomear a camada aqui para def. E aqui eu tenho duas camadas que eu não quero trabalhar mais, por enquanto, né? Por mais que sejam os arquivos brutos originais que eu não mexi com eles, eles estão aqui ocupando espaço. O que eu posso fazer? Aqui nas camadas eu posso gerenciar e criar novos grupos. Então eu tenho um grupo aqui de arquivados, por exemplo, que eu criei aqui agora. E aí eu pego e jogo os arquivos originais dentro dele. Ele está como visível aqui, né? Mas se eu clicar aqui no grupo e deixar ele não visível, o grupo não está mais visível. Então, eu tenho só o STM 30 Cirgas 2000 e o Distrito Federal. Tá. Eu estou com o mouse na seleção. Eu desfaço e volto para o de mexer a minha visualização. Beleza. O que eu posso fazer agora? Eu queria recortar, né? Para ele estar de acordo com o Distrito Federal. Então, eu venho aqui em raster, eu venho em extrair e recortar raster pela camada máscara. Então, eu tenho o meu raster do meu modelo digital de elevação aqui, e a minha camada máscara é o Distrito Federal. Eu também tenho vários outros parâmetros aqui, né, opcionais. Eu posso, de repente, colocar um sistema de referências de coordenadas aqui específico, mas se eu não colocar nada, ele vai colocar o do projeto, que é o Cirgas 2000. E eu também não vou salvar o arquivo, vou deixar ele temporário, mas vocês podem salvar o arquivo, né? Ele vai direto para o local do computador. Estou executando aqui, ele recortou, ele criou o arquivo recortado ali para mim, e aí eu vou desmarcar esse aqui e pronto. Esse aqui estava marcado, eu vou só colocar ele aqui em arquivados. Então, eu vou renomear a camada para modelo digital de elevação, MDE. E aqui percebam aquilo que eu ia falar sobre a imagem raster para vocês, né? Eu tenho aqui uma imagem que cada pixel aqui dela tem um valor numérico, que está representado por essa escala aqui, de 750 a 1344, que é o nível topográfico dessa região. O que eu posso fazer? Existe aqui também o identificador de feições. Esse atalhozinho aqui serve tanto para raster quanto vetor, para eu poder clicar em uma área específica e eu pegar uma informação dela. Não está dando para ver porque eu estou um pouco longe, mas se eu aproximar bastante aqui, vocês podem ver. Ele selecionou justamente o pixel, que tem uma resolução de 30 metros. Né? Então, o máximo de informação que eu posso captar de uma altitude com esse modelo que eu baixei anteriormente, né? Existem outros modelos digitais de elevação, de imagens de satélite, que tem resoluções maiores ou menores. O máximo de resolução que eu tenho é de 30 metros quadrados aqui. Então, eu posso selecionar a régua aqui também, que eu posso criar um segmento de linha aqui e medir no mapa, né? Eu posso selecionar aqui e medir. Não está dando para visualizar porque ele desfaz a seleção ali para mim, que fica horrível. Mas eu consigo medir distâncias dessa forma. Vou fechar. Então aqui eu tenho aqui um pixel da minha imagem raster que tem um valor numérico aqui, ó,
Banda 1, ela tem um valor de altitude de 1.185 metros em relação ao nível do mar. Tá, eu posso fazer essa seleção também aqui no Distrito Federal, né? Mas eu tenho que selecionar ela também, né? E aí pronto. Eu selecionei todo o DF, porque ele é um arquivo único, né? Como eu fiz o recorte, se eu for na tabela de atributos, só tem um único elemento aqui, nessa linha, que é o Distrito Federal. E aí aqui eu consigo consultar toda a tabela dele também de forma mais rápida, né? Sem precisar usar aquele atalho para poder ver a tabela de atributos. Show? Beleza. Com o modelo digital de elevação aqui, eu vou desfazer essa seleção aqui e voltar. Eu posso alterar a visualização dele também. Então, posso clicar aqui 2 vezes. Eu posso vir aqui em simbologia e mudar a forma como eu estou visualizando esse modelo digital de elevação. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui ele como banda simples falsa cor. E ele vai gerar aqui para mim umas configurações para poder interpolar valores diferentes em cores diferentes. Por enquanto, eu vou só vir aqui em classificar. Não está dando certo, deu problema. Eu vou vir aqui em método discreto. Contínuo, intervalo igual, não. Quartil. Não funcionou. Deixa eu ver aqui, banda simples cinza. Banda simples falsa cor. Deixa eu aumentar aqui. Gradiente de cores. Deixa eu adicionar um gradiente. Pronto, era isso. Geralmente, quando vocês abrem pela primeira vez, ele vai ter esses menus assim meio fechados, e aí não dá para visualizar, né? Tem que expandir. Então tá. Eu tenho um método aqui de classificação linear, e ele classificou por conta própria, né? É a forma como ele achou melhor. Eu posso fazer pelo método discreto, que eu vou selecionar um intervalo, né? Esse é o melhor para mim, porque eu vou conseguir visualizar que essa classe aqui, ela está entre a altitude de 819 e 875, 887, né? Então fica mais fácil de você visualizar qual é o intervalo do seu dado ali no mapa. Beleza, eu tenho aqui vários gradientes, eu posso inverter o gradiente de cores, eu posso selecionar todos os gradientes de cores aqui possível, e eu posso também adicionar outros que estão escondidos, né? Para dados de modelo digital de elevação, geralmente a gente tem um específico. Eu vou criar aqui um novo gradiente de cor, eu vou selecionar aqui do meu catálogo CPT City, que vai ter vários tipos de cores que são comumente usados para situações muito específicas. Está carregando. E aqui eu tenho esses, né, que eu falei. Então, para topografia, né, dados de relevo, o mais comum é usar esse wiki aqui, ou esse wiki aqui. Mas esse aqui está com um pouquinho melhor, né? Eu vou usar esse aqui. Clico em OK, pronto, ele já aplicou. Eu venho aqui em aplicar, dou um OK, e pronto. Eu tenho o meu modelo aqui classificado assim, eu esqueci de avisar. Eu posso aqui, em vez de contínuo, eu posso colocar intervalo igual. Então, em vez de 9 classes de altitude, né, eu quero, sei lá, 6. Eu venho aqui e aplico. Pronto, 6 classes de altitude. Muita gente também vê uma visualização em 3D quando vai fazer esse tipo de mapa, né? Eu costumo fazer dessa forma, tem várias formas de fazer. Eu venho aqui e posso duplicar uma camada, para eu ter ela 2 vezes, né, visualizando a mesma camada. É a mesma camada, só que ela está duplicada. E eu posso mudar a visualização da cópia, né? Primeiro, eu vou passar ela para cima, porque ela vai ser a parte de visualização em 3D. E, em vez de banda simples falsa cor, eu vou aqui em sombreamento. Tá. Esse azimuth aqui é a direção da luminosidade. Eu posso colocar aqui, por exemplo, sei lá, 45 graus.
O fator Z não está funcionando, não sei porquê, nessa atualização que eu estou, mas é para você fazer uma discrepância da anomalia vertical. Então, por exemplo, a altitude vai ficar muito grande mesmo, ou muito pequena em relação ao que realmente é. E aqui eu venho aqui em transparência também, que eu posso pegar a opacidade global dessa minha camada e reduzir para, sei lá, 50%. Aplico. O menu está na frente, não deu para ver, né? Mas ficou assim. Não ficou legal porque eu achei a opacidade meio forte. Será que voltou a funcionar o fator Z? Eu senti que ficou meio... Vamos ver, 15. Ah, agora ficou legal. Deu para visualizar aqui do lado que mudou. E eu vou pegar a transparência e colocar em, sei lá, 30. Melhorou. Então ele dá aquela visualização assim um pouco 3D, um sombreamento, né? Dá para ver de certa forma como que está esse mapa. Beleza, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um mapa já, né? Porque até então aqui eu estou só brincando com esses dados, essas informações que eu estou passando para cá. Então, essa parte aqui, de novo compositor de impressão, é para eu criar um novo mapa realmente. Eu dou um nome para esse layout de impressão, né, que é o mapa em si. Eu vou colocar aqui modelo digital de elevação, MDE, dou um OK. E ele vai abrir essa nova janela aqui, que é a janela de confecção de mapa realmente. Então, ela também é toda manipulável, eu posso alterar para onde vai uma informação ou outra, onde vai ficar uma tabela, uma tela. Quem tem 2 monitores brinca muito com isso, porque dá bom. E aí eu posso aproximar ou me distanciar também por aqui, né, o grau de zoom. E como é que vai funcionar, né, para poder criar um mapa aqui? Ele começa com esse layout de impressão. Se eu clicar aqui em cima, eu geralmente gosto de pegar esse aqui e colocar em cima. O menu de composições, propriedade de item e guia, e deixar esses aqui embaixo, porque a gente mexe menos com ele. Eu posso aumentar aqui também a visualização. Então tá, eu venho aqui em propriedade de item, que é onde geralmente o que eu estou selecionando eu vou poder alterar. Então eu estou clicando diretamente na página, eu posso alterar o tamanho da minha página. É uma folha 4, é uma folha 0, é uma 6. Eu cliquei no nada, fui para nada, eu voltei para o nada. A orientação, paisagem, retrato, e aí cor de fundo, dá para brincar um pouco com isso também. E aqui, geralmente, eu vou adicionar todos os componentes do meu mapa, né, nessa barra lateral aqui. Então, o primeiro que eu faço é esse aqui, que é adicionar mapa. Então, só venho e desenho e pronto. Ele adicionou um item aqui, que é o mapa 1. Todos os itens que eu adicionar vai vir para cá, né? Eu posso travar a visualização, ou seja, ele fica impossível de eu alterar qualquer coisa. Ou destravo, e aí eu posso mexer e brincar com ele aqui. Cliquei no mapa, ele já foi para a propriedade do mapa. A escala seria como se fosse o zoom do mapa, né? Então, sei lá, eu quero colocar 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ele distanciou. Ou ele vai aproximar, sei lá, vou colocar 3. Ficou muito perto. Vou colocar aqui 4 mesmo. Aí, se eu alterar aqui, como vocês viram, ele vai alterando, né? A única forma de eu garantir que vai ficar realmente do jeito que eu coloquei inicialmente é travando o mapa. Ou eu já definindo como ele realmente vai ficar. Tá cortando aqui para o lado, eu não gostei disso. O que eu posso fazer? Aqui tem a parte de mover o mapa, que é... Socorro. Aqui. Mover o conteúdo do item. Eu posso mexer onde que vai ficar dentro da minha seleção de mapa aqui. Eu vou só reduzir um pouco aqui. Ah, não é. Tem que ampliar. Vou colocar o 4. Pronto. Estou aqui com a minha visualização de mapa. Eu vou voltar aqui, porque ele está ainda para mexer. Eu vou mudar para alterar essa setinha aqui para alterar todos os itens que eu coloco no mapa. Então, posso reduzir um pouco aqui.
para não ocupar tanto espaço. E aí, beleza. Eu defino aqui o SRC do projeto. Aqui tem a extensão da camada, intervalo temporal. O que eu geralmente uso é a parte de grade. Eu posso criar uma nova grade, e aí eu tenho que modificar ela. Que tipo de grade pode ser? Bom, eu primeiro coloco um intervalo aqui bem aleatório, assim, sei lá, 1500, 1500, cruz, sólida. Eu coloco aqui o SRC, que é o Sirgas 2000, e aí pronto, aparece aqui a grade que vai referenciar como que a pessoa vai localizar onde realmente está aquela coisa do mapa. Então, aqui eu posso aumentar ou diminuir o número de intervalos de pontos de referência latitudinais e longitudinais do meu mapa, de acordo com esses valores que eu colocar aqui. Eu posso mudar para cruz, eu posso mudar aqui para marcadores pontuais, eu gosto de colocar sempre no sólido. E eu posso mudar o estilo da linha, né? Eu geralmente venho aqui e deixo ela um pouco mais transparente, assim, para não atrapalhar a visualização. E aqui tem a moldura. Eu coloco sempre alguma moldura para poder facilitar. Tem alguns tipos aqui, de linhas eu gosto, mas eu gosto de colocar aqui zebra náutica também, ou a zebra. E aí tem a parte de desenhar coordenadas, né? Que vai fazer isso aqui. Então, formato decimal com sufixo, que vai apresentar a direção, né? Que está inserido aquela posição para poder ajudar na localização. E aqui eu posso selecionar quais que eu quero ver ou não. Então, da esquerda eu vou desabilitar, porque eu não quero ver. E eu não preciso do topo junto com a da base. Então, eu vou excluir a do topo. A da direita, eu queria que ela tivesse na orientação vertical. Então, eu venho aqui na direita, e aqui eu coloco vertical ascendente. E aqui tem a precisão de coordenadas em até 3 casas decimais, né? Mas não precisa. Então, eu coloco 0 aqui. Que aí vai aparecer a coordenada em metros com o sufixo. Eu posso alterar a fonte também. Por padrão, o QGIS usa fontes muito ruins. Tem como alterar isso nas configurações. O Open Sans até que é bom, na verdade. Mas eu posso, por exemplo, colocar um Arial. Mas eu gosto do Open Sans. Já veio por padrão as configurações que eu coloco. E aí, beleza, eu tenho esse mapa já com o georreferenciamento. Eu quero colocar um título nesse mapa, né? Então, eu venho aqui em adicionar rótulo, eu posso escrever textos com isso, então eu seleciono uma área específica. E aí, como ele está selecionado, propriedade do item que eu estou selecionado. Então, eu já estou aqui, eu posso colocar aqui modelo digital de elevação do Distrito Federal. Eu posso alterar a fonte, né? Aí, ele usa geralmente esse MS Shell DLG2. Não é legal. Vou para o Open Sans. Vou aumentar o tamanho aqui. Eu posso alterar a cor também. Eu vou colocar aqui 19. E aí, alinhamento. Eu quero ele no centro e no meio do quadrado que eu defini, da área que eu defini para poder ficar o texto. Show, tá ali em cima. Todo mapa também tem a barra de escala. A gente adiciona aqui, clicando aqui. Eu consigo adicionar aqui. E aqui tem a barra de escala. Geralmente a visualização fica muito serrilhada aqui, mas quando a gente exporta para um mapa mesmo, ele fica bem melhor a visualização. Então, está selecionada outra coisa, né? Propriedade do mapa. Eu seleciono na escala para vir aqui e propriedade principal da escala, né? Barra de escala. Ele tem que estar referenciado a algum mapa. Eu posso adicionar mais de um mapa na minha visualização aqui dessa página, né? Mas só tem mapa 1. E o estilo, né? Caixa simples, caixa dupla, linhas tracejadas, tem outros, vários. Eu geralmente coloco caixa dupla.
Aí aqui, unidade de barra de escala, eu vou colocar em quilômetros, pelo tamanho do Distrito Federal, mas aí pode mudar, se você quiser. Eu posso mudar o rótulo ali, eu posso escrever de outra forma, né, para ficar mais fácil. E aqui a quantidade de segmentos, né. À esquerda do zero, então ele vai aumentando para trás ali, é uma escala menor. E à direita do zero, então eu tenho 2 unidades que eu estou pulando de 10 em 10 unidades aqui, né, espessura fixa de 10 unidades, então 10 quilômetros. E à direita eu tenho 2 aqui, né, então poderia ser 30, 40, 50 quilômetros, mas eu vou deixar em 20 quilômetros mesmo, que aí é 2 unidades de 10 unidades, sabe? Todas eu posso alterar também isso aqui, todas as coisas que eu for inserir, né? Tanto texto quanto qualquer coisa. Eu posso vir lá no final e criar uma moldura que vai criar essa linha aqui em volta, que eu posso mudar a cor dela também. E uma coisa interessante, ó, ele está transparente. Eu posso vir aqui em plano de fundo. Aí ele fica com um fundo para não ter essa transparência. Posso colocar em outro lugar, eu vou deixar aqui mesmo. E aí a legenda, né, para eu poder entender o que esse mapa está apresentando para mim. Eu venho aqui em adicionar legenda, escolho uma área específica, e aí, como eu arquivei aquelas coisas no projeto, tem 1 milhão de coisas na minha legenda. Meu Deus, socorro. O que eu faço? Eu posso adicionar um título na minha legenda, se eu quiser. Às vezes a gente coloca, às vezes não. Eu desmarco, essa é a parte principal que a gente mexe, né? Itens da legenda. Eu desmarco a atualização automática, que aí eu posso manipular o que eu quero na minha legenda e o que eu não vou colocar. E aí tudo que está aqui em arquivados, eu vou só retirar, né? Remover os itens. Pronto, já não tenho o que eu quero. Eu não preciso colocar a camada do Distrito Federal, porque no meu título eu já estou referenciando o que é o Distrito Federal. E aí eu tenho esse aqui que está a cópia, né? Eu vou retirar também. Eu tenho só esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o título, né? O nosso é o SRTM 30 metros, que é o modelo que a gente pegou, digital de elevação. Esse banda gray 1 é só para referenciar qual é a banda que está representando. Eu não deixo, eu tiro. E aqui eu posso manipular também, né? A forma como está escrito, qualquer coisa aqui na legenda, mas eu vou deixar do jeito que está. Eu posso também criar a moldura, né? O fundo e tudo mais. E o texto também eu posso alterar especificamente de cada coisa, né? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em itens da legenda? Não. Fontes e formatos do texto. Então, fonte do título, Open Sans, para ficar igual. Cabeçalho de grupos, Open Sans. Subgrupos, Open Sans. Todos eu posso alterar formato, tamanho também. Rótulo de item, Open Sans. Beleza. Eu posso aumentar um pouco aqui também, ó. Todo mapa também a gente geralmente adiciona um norte verdadeiro para poder representar, né? O que seria esse norte verdadeiro? Se eu voltar aqui no projeto, eu tenho a rotação aqui, ó, nessa parte inferior. Eu posso colocar, por exemplo, meu mapa a 90 graus, sabe? E fazer uma visualização diferente do habitual, né? Mas não é tão comum assim. Então eu volto para cá e referencio o norte verdadeiro. Geralmente é esse aqui, adicionar seta norte. Eu posso adicionar em algum lugar no mapa aqui. Geralmente a gente insere dentro do mapa mesmo. Aqui. E aqui ele vai ter vários símbolos que eu posso adicionar, né? Não necessariamente eu adiciono uma seta norte, eu adiciono uma imagem. Então, se eu quiser referenciar, sei lá, um acampamento que eu estou fazendo, ou um ponto de ônibus, alguma coisa assim específico, locais de atendimento médico, enfim, dá para colocar várias imagens e figuras em cima do mapa. E aqui eu venho em arrows para poder pegar os diferentes tipos de seta rosa dos ventos, né?
Eu venho, seleciono aqui qualquer uma e eu posso mudar a cor dela, né, de preenchimento. Eu quero deixar a minha totalmente escura. E aí eu seleciono, coloquei ela aqui. E aí eu posso adicionar outro texto, que geralmente é o texto que a gente adiciona as informações referentes do modelo, né? Então, a gente coloca aqui o SRC, né? Sistema de Referência Cartográfica. Ou geográfico, é SIRGAS 2000, Zona 23 Sul, e autor, sei lá, autor, você pode colocar seu nome. Se você está fazendo esse mapa para algum estudo, de algum grupo de pesquisa, você pode colocar aqui também, grupo de pesquisa. A gente também coloca a escala, né? A escala é justamente esse valor numérico aqui, que eu deveria deixar de forma correta, eu vou arredondar aqui. Pronto. E aí eu posso vir aqui e adicionar a escala. Então eu venho aqui, escala. E, bom, como eu posso alterar aqui a fonte também. Open Sans. Vou deixar aqui tamanho 12. Vou voltar. E eu quero o meu texto alinhado no centro, né? Ele vai ficar essa parte aqui no centro e no meio. Bom, fiz o mapa. Como é que eu faço para salvar esse mapa para eu exportar para outras pessoas, para essas pessoas visualizarem? Tem várias formas. Eu posso exportar como uma imagem e eu posso exportar como um PDF. Qual é a diferença? A diferença é que, como PDF, você pode georreferenciar esse PDF. Então, caso alguém algum dia precise pegar o seu trabalho, visualizar alguma coisa assim, algum software SIG, né, que não existe só o QGIS, tem vários outros, ela pode pegar um PDF georreferenciado para poder trabalhar em cima. Então, eu venho aqui e eu vou salvar, por exemplo, aqui, SIG, MDE, PDF, salvo. E aí, como o PDF está dando essas opções, né? Criar PDF geoespacial? Sim, aí vai incluir vários temas de mapa, extensão, vai pegar todos os dados georreferenciados, por exemplo. E aí eu posso simplesmente só salvar, né? Ele vai criar um PDF georreferenciado, deu bom. E também como imagem, que é o formato mais simples, mais leve também para não dar trabalho. Eu vou colocar aqui MDE, formato PNG, pode ser outros formatos também. E aqui eu posso pegar a resolução de exportação, né? Quanto maior, mais nítido ficam os detalhes menores do mapa, né? Por padrão é 300, pode ser 380 também, é o que eu gosto geralmente de colocar. E salvo. E aí aqui, eu tenho aqui o MDE PDF, eu posso abrir para visualizar o mapa que eu fiz aqui, com todas as informações, ele está um PDF georreferenciado. E também eu posso abrir o PNG. Que aí tem aqui os dados também numa imagem, que aí fica bem tranquilo. Vocês podem ver, ó, fica bem melhor, fica nítidozinho. Quanto maior eu colocar, mais nítido fica no zoom, né? A resolução lá em pixel. E de modelo digital de elevação de imagens rasters, para hoje, é isso. Vocês conseguiram acompanhar? Vocês tiveram alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa em relação a isso? Tá tranquilo? Deu para acompanhar legal? Estou vendo aqui, a maneira contínua seria a forma padrão que estava anteriormente, tipo, meio pré-definido. A maneira contínua do quê? Que eu não consegui pegar. Era na hora que você estava colocando as camadas e tinha aquela primeira camada toda cinza, que ela ainda não estava redimensionada. Entendi. Você está falando dessa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui. Que quando eu coloco aqui simbologia, aí método discreto, ele tem aqui
contínuo, né, por exemplo. Exatamente. Justo. Por padrão, ele faz esse contínuo, e aí ele vai definir mais ou menos quantas classes é o ideal, não sei como funciona. Eu prefiro colocar intervalo igual e definir quantas classes eu quero. O que também a gente faz depende muito do dado. Por exemplo, eu tenho aqui um modelo digital de elevação que vai de 849 a 1245. Se eu pegar aqui, sei lá, a calculadora. Vou pegar aqui 1245 menos 849. Deu 396. Sei lá, eu quero dividir em 5 classes. Vão ser 5 classes de 79,2. Eu posso, de certa forma, quebrar ali em alguma das minhas classes e classificar em cada uma em 80 unidades de altitude de diferença, né? Então, assim, vai depender muito do que você quer fazer também, porque eu posso alterar quais são os meus intervalos de classe, dependendo do estudo, né? Então, por padrão, ele vai sempre colocar esse do contínuo. Eu gosto do quartil também, porque ele vai unificar pelas maiores quantidades, né? Então, as classes vão ficar muito bem definidas onde está mais concentrado algum intervalo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui por quartil e eu for aplicar, ele criou classes bem definidas onde estão as maiores e as menores altitudes, podemos dizer assim. Tipo assim, onde está mais concentrado, não as maiores e as menores, mas onde está mais concentrado aquele valor de altitude no Distrito Federal, né? Então, ficou bem legal, inclusive. Eu gostei do quartil. Eu sempre gosto de colocar no quartil também. Mas, por padrão, ele vem no contínuo. Entendi. Beleza. Alguém mais teve mais alguma dúvida? Em relação ao modelo digital de elevação? Mexer com raster no geral? Não, né? Tá. Eu tinha combinado com algumas pessoas que 2 horas é muito maçante, dependendo, né? É muita coisa, é muita informação. E que talvez dê para trabalhar em 1 hora só. Eu posso continuar explicando alguma coisa aqui extra, de repente. Extra não, na verdade. Está dentro do cronograma, tem coisas ali que eu consigo trabalhar. A gente veria algumas coisas de dados vetoriais, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, a gente pode fazer assim, passar para a próxima aula para eu falar só sobre dados vetoriais. Vou trazer também algumas coisinhas de análise, que é importante. Eu acho que o nosso maior trabalho, mesmo que a gente não trabalhe com geoprocessamento, é conseguir interpretar de forma visual mapas, e aí eu vou trazer isso no próximo também. Vou colocar mais links úteis também naquele documento que eu linkei aqui para vocês. E aí meu e-mail e talvez meu número de telefone, talvez eu coloque aqui também, para vocês ficarem, tipo, mandando coisas para mim, caso vocês queiram, tipo, fazer as atividades, tiverem dúvidas, alguma coisa assim, ao longo dessa semana. O que vocês acham? O grupo é pequeno, gente, são 23 pessoas. Dá pra gente decidir aqui entre nós, super tranquilo. Por mim, se quiser colocar, acrescentar mais uma coisinha hoje, Pode não continuar? tem Beleza. problema. Tudo bem. Tá bom. Vamos trabalhar um pouquinho, então, com dados vetoriais. Beleza. Eu fiz um exemplo de um mapa, né, de modelo digital de elevação. Como tudo aqui eu coloquei como temporário, assim que eu vier aqui eu esqueci de mostrar isso para vocês também. Toda vez que vocês estiverem trabalhando e fizer qualquer alteraçãozinha, salva. Salva o projeto, porque se der problema, se der qualquer coisa, sabe, tipo, vocês vão sofrer depois com as alterações que vocês fizeram e não foram salvas. Então, vou salvar aqui. Um bom hábito também é vocês terem uma pasta com todos os shapes originais que vocês vão utilizar. Vocês nunca manipulam ele, vocês sempre manipulam cópias, porque os sites de onde a gente tira esses shapes dão problema, no geral. E aí uma pasta com os projetos de QGIS, né? Eu vou colocar aqui aulão QGIS. Salvei o projeto, tá salvo.
Eu também vou salvar aqui minha composição de layout, posso fechar ela. E aí, quando eu quiser, eu posso vir aqui em gerenciar layouts, e eu vou ter aqui aquele que eu fiz, né, eu posso mexer nele, eu posso copiar ele para poder fazer outra coisa, enfim, várias coisas. Tá, vamos brincar um pouco agora com vetor. Eu vou pegar tudo isso aqui e jogar no arquivado. A gente vai mexer com outra coisa agora. Eu acho muito legal. Pronto, tudo no arquivado. Beleza. Eu vou vir aqui agora, então, área de trabalho. O que eu peguei aqui? Unidades hidrográficas do Distrito Federal. Então, tá. Eu tenho as unidades hidrográficas aqui do Distrito Federal. Ele, infelizmente, foi para dentro. Eu quero ele fora. Fora. Pronto. Aí. Então, eu tenho aqui todas as unidades hidrográficas do Distrito Federal. É um arquivo shape. Eu posso, por exemplo, visualizar a tabela de atributos dele também. Todas as informações que tem, de onde eu baixei, vai depender de onde eu peguei, né? Quais são as informações que eles acharam úteis e inserir aqui nessa tabela de atributos. E eu vou pegar aqui também, vamos supor que eu estava querendo estudar estações de monitoramento de chuva do Distrito Federal. Vamos supor que você está fazendo um trabalho aí da faculdade. Infelizmente, o pessoal que não é de engenharia ambiental não vai se familiarizar tanto, mas geralmente a gente pega essas estações. E aí eu tenho esse arquivo Excel, né, .csv. O CSV, para quem não está familiarizado, é o tipo mais cru de Excel, que é só um texto delimitado por uma ideia arbitrária. Hoje foi essa dinâmica. Eu cumpri 5 horas lá e cheguei agora 8. Tá, beleza. Aí o arquivo ele está delimitado aqui por vírgula, como vocês podem ver, né? É só um texto junto aqui de tudo delimitado por vírgula. Onde aqui tem o cabeçalho e tal. É uma forma bem crua e bem normal, inclusive, de ser utilizada. Tá, como é que eu faço para inserir uma planilha que tem dados de coordenadas aqui, né, como vocês podem ver, de estações de monitoramento, aqui da CAESB, do INMET. Bom, eu não vou salvar, né, as alterações aqui que eu fiz, que eu mexi. Esse é o momento que eu vou adicionar daquela forma mais complicada, né? Eu vou vir aqui nos meus atalhos e eu posso vir aqui em adicionar camada de texto delimitado. Se você não ativou esse atalho que eu coloquei, né, no início, você pode vir aqui em camada, tudo que você for mexer em camada vem nele, adicionar camada de texto delimitado. E aí eu vou inserir o local do arquivo, né? Qual é o arquivo que eu quero mexer. Então eu vou aqui em SIG, shapes e estações CSV. Pronto, ele identificou a camada. E essa é uma camada que já está muito bonitinha, bem organizada. Mas, geralmente, a gente vem aqui na amostra de dados e vê se a tabela faz sentido. Se a tabela não está fazendo sentido, é porque alguma coisa está errada. E aí a gente geralmente tem que fazer aqui algumas manipulações. Por exemplo, formato do arquivo, CSV, texto separado por delimitador. Já identificou. Se eu colocar aqui uma expressão regular, delimitação personalizada, então, por exemplo, é uma tabulação, delimitado por ponto e vírgula, por vírgula, no caso é delimitado por vírgula, que é o padrão, por espaço, por outro, sei lá, se está delimitado por, sei lá, tio, acento, alguma coisa assim, parênteses, eu posso colocar. Mas esse aqui ele já identificou porque está bem estruturado. E aí aqui tem os tipos de dados da tabela também. Toda tabela de atributos vai ter o tipo de dado. Então aqui eu tenho um número inteiro, que é o código da estação de monitoramento. Aqui a latitude está em valor decimal, né? Por quê? Porque esses dados eles estão referenciados em WGS84. Só de olhar para a latitude e longitude eu já identifico se está em WGS84 ou em Sirgas 2000. Porque em Sirgas 2000 é em metro. Latitude longitudinal em graus, em valores decimais, grau decimal, né? Está em grau. Operador em texto, clima booleano, nome, texto, tal. Beleza. Eu venho aqui em definição de geometria e venho coordenadas de ponto, porque este é o meu tipo de dado de pontos, né? Localização das estações.
E ele já identificou, o campo X é a longitude, o campo Y é a latitude. Ele já conseguiu identificar onde estão esses dados de coordenadas. Se ele não conseguisse, eu teria que colocar, né? E aí o sistema de geometria tá, geometria inválido, mas eu posso colocar aqui em WGS84, que é o que está aqui pelos dados. Adiciono. Fecho e olha lá, eu tenho os meus pontos. Então vamos supor que o seu professor tinha passado isso para você e você quer saber qual ponto está inserido na unidade hidrográfica do Tororó, sei lá. Bom, eu já vi na tabela de atributos de unidade hidrográfica que tem o ID, o nome, né, da unidade hidrográfica aqui. Tem várias informações, mas tem um nome. Tenho certeza que... Aqui, ó, label. Tem um nome aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e mexer em rótulo. Está sem rótulo, por padrão. Eu venho aqui em rótulos individuais. E aqui ele já identificou qual que é que tem nome. O H-label. Mas eu poderia selecionar qual coluna da minha tabela vai ter um nome ali no meu mapa. Eu posso modificar aqui as questões visuais, né? O texto, qual é a fonte, o tamanho, se vai ter um sombreamento branco atrás para poder facilitar a visualização. Eu não vou alterar nada disso, só vou aplicar. E pronto. Olha só. Eu consigo ver aqui a unidade hidrográfica do córrego do Bananal, do Riacho Fundo. Então, eu tenho uma estação no Riacho Fundo, 2 no Lago Paranoá, uma no Ribeirão do Torto, uma no Ribeirão da Contagem e uma do Ribeirão do Rodeador. Beleza. O que mais que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Shapes. Eu posso vir aqui em Hidrografia. Eu vou adicionar aqui. Tem agora os rios do Distrito Federal. E eu vou adicionar aqui também corpos hídricos, que no caso são os lagos. Eu venho aqui no Shape, o arquivo .shp, e eu adiciono. Então tem uns lagos aqui agora também. Tá tudo numa cor meio ruim, assim, e tal, né? Vamos supor que, sei lá, você esteja estudando, vamos pegar aqui... eu gostei daqui. Baixo Rio, São Bartolomeu, tá interessante, eu gostei daqui. Vamos supor que você esteja estudando a unidade hidrográfica 6. Tá. Eu quero recortar a hidrografia do Distrito Federal nessa unidade hidrográfica. Então, isso aqui eu já ensinei vocês antes também. Eu consigo fazer isso com camada de linhas. Não, pera. Tem uma coisa aqui interessante. Eu estou pulando etapas, perdão, gente. Mas nas estações, que eu já ia deixar de fora. Ela está em WGS84, né? Eu posso reprojetar também uma camada que não seja raster. Eu mostrei para vocês só como faz isso raster. Para fazer com vetor, eu venho aqui em gerenciar dados e reprojetar a camada. Então, estações, o de destino vai ser Circas 2000, zona 23S, e aí eu executo. De novo, se eu quisesse salvar, eu poderia só vir aqui, eu vou até salvar, ó. Salvar no arquivo, e aqui eu vou colocar nova pasta, e eu vou colocar estações. Para não ficar bagunçado, né? E aqui vai ser estações também. Então eu vou executar. Pronto. Ficou meio bagunçado, porque eu tenho 2 estações, mas aí é só eu olhar qual que está em Cirgas 2000, essa aqui. Então a outra eu já posso remover, inclusive, do projeto. Se tem uma camada que eu não quero mais mexer e eu não quero arquivar, eu posso clicar com o botão direito e remover camada, ou eu posso vir aqui também no atalho de remover camada. Pronto, eu tenho só a que eu quero trabalhar. Mas agora a gente tem um problema. Se eu for ali na tabela de atributos, eu tenho as coordenadas de latitudinais e longitudinais da tabela, que é só um dado visual, em graus. Eu quero adicionar agora as coordenadas em metros, né, que é o padrão do Cirgas 2000. Eu posso manipular essas tabelas. Essas tabelas não são fixas. Então, aqui na tabela de atributos, eu posso alterar o modo de edição. Então, eu comecei o modo de edição. Posso começar a brincar aqui muito. Adicionar uma nova coluna, remover uma nova coluna, que aqui no caso é campo. Mas o mais divertido é abrir calculadora de campo.
que você tem aqui um monte de funcionalidades para você meio que programar como se fosse realmente uma tabelinha do Excel com aqueles códigozinhos igual, tal, somatório e tudo mais. Também com coisas geométricas, né? Já que a gente está trabalhando com mapas. Então, o que eu quero fazer? Já que ele já está projetado no meu novo sistema, eu posso criar um novo campo aqui, né? Como está marcado. O nome do campo de saída vai ser x UTM, que é a nova coordenada, de acordo com o que eu estou. E aí eu venho aqui em geometria, e tem várias funcionalidades, várias. Eu vou procurar a minha cifrão X. Clico 2 vezes, essa é a parte que eu escrevo o código que eu vou fazer, né? Posso escrever qualquer coisa. E se deu certo, ele já vem aqui com uma pré-visualização. Ele já está dando em metros para mim. Bom, eu quero um tipo de número decimal e eu quero que a precisão dele, comprimento, edição, número decimal real. Ele está por padrão aqui com a precisão de 3, eu não estou conseguindo alterar. Não vou conseguir alterar, mas aí beleza, eu dou OK. Ele criou o meu TMX com a coordenada no sistema correto. Eu posso fazer o mesmo para o Y, então eu venho aqui em Y, UTM, e aí eu posso pesquisar aqui, né? Eu tenho um campo de busca. Eu estou tentando aumentar ele, mas acho que aqui, pronto. Eu tenho um campo de busca, posso colocar cifrão, Y, e aí ele já vai aqui direto, ó. Vai pegar a geometria, eu vou colocar aqui número decimal real, e eu dou um OK. Pronto, eu tenho os dois. O que eu faço agora? Eu salvo as alterações que eu fiz, eu saio do modo de edição, e agora eu já tenho essa informação na tabela. Para caso eu passe isso aqui para alguém, a pessoa conseguir consultar na tabela qual é a coordenada. Isso é muito legal. E agora bora lá para a partezinha que a gente vai fazer o mapa, né? Um mapa mais conceitual, talvez, não sei, bonitinho aqui. Eu vou pegar aqui, então, o Baixo Rio Bartolomeu, né? São Bartolomeu. Eu gostei aqui. Vou selecionar. Dependendo do que você está selecionando aqui, você vai selecionar ali. Então, por exemplo, hidrografia. Selecionei hidrografia. Não está aparecendo, né? Mas, ó, eu estou aqui, está sublinhado aqui, ó, onde eu estou. Estou mexendo na hidrografia. Então, eu venho aqui para corpos hídricos. Pegou ali. Então, eu vou aqui para a unidade hidrográfica, eu vou selecionar, está numa seleção horrível, selecionar a feição. Seleciono essa aqui, vetor, geoprocessamento, recorte, apenas feições selecionadas, que é aquilo que eu já mostrei para vocês antes. E aí, bum, eu tenho aqui só o recortado, né? Que é o que eu quero. Tá, eu quero a hidrografia dessa região também. Eu achei muito bonitinha ela e eu quero só a da bacia aqui, dessa parte da bacia. Mesma coisa. Vetor, estou trabalhando só com vetor, então recortar. E aqui eu posso colocar a camada de sobreposição, que é o recortado. Executo. E aí eu tenho agora... Estava selecionado outro, né? Estava selecionado outro. Eu posso remover a camada, porque eu fiz errado. Eu venho aqui de novo, então, recortado, hidrografia, vetor de processamento, recortar, está no hidrografia. Eu venho aqui no recortado e executo. Pronto. Eu tenho agora só a hidrografia daqui, tem alguns corpos hídricos aqui, mas não me interessou tanto assim não. Eu vou até não usar os corpos hídricos. Então, beleza, eu tenho aqui duas coisas que eu quero mexer, fazer um mapa. Então, vamos lá, eu vou arquivar tudo aquilo que eu não quero mexer. Por enquanto, eu não vou alterar a cor da visualização aqui, já vocês vão saber por quê. Eu vou pegar aqui e criar uma nova composição. Ou eu posso só copiar aquela, né? Eu tenho do modelo digital de elevação, eu vou duplicar. Em vez de cópia, eu vou colocar aqui bacia.
E pronto. Ele já atualizou para como está o meu mapa, né? A visualização de mapa, ela corresponde ao que eu estou mexendo aqui, inclusive. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, eu vou mexer um pouco, e eu vou mudar o zoom, né? Eu não estou gostando aqui. 3, 2... Será que um vai? Um fica muito perto, né? Vou colocar 2, 4... Aí, ficou legal do jeito que está. Então tá, em vez de modelo digital de elevação, eu posso vir aqui e pegar pelo nome, né? Eu posso vir aqui tabela de atributos. Tem várias coisas aqui, mas o label dela é o último aqui. Eu venho aqui só para dar um Ctrl C, tiro da edição, para facilitar. Volto para lá, venho aqui no título. E aí, pronto, Baixo Rio Bartolomeu. A legenda não está de acordo, né, com aquilo que está aqui, então eu vou alterar. Por quê? Porque eu tirei a atualização automática dela. Eu ativo a atualização automática, desativo de novo. Venho, tiro todos os que eu arquivei. E eu tenho aqui o recortado. Eu vou mudar o nome. Então aqui eu posso colocar corpos hídricos. E aqui eu posso colocar a área da bacia. Legal. Ah, perceba, isso aqui ele aumentou sozinho, eu nem notei, desculpa. Mas como eu alterei a escala do mapa, né, automaticamente ele mudou aqui sozinho. Então eu posso, por exemplo, mudar aqui, em vez de ser 10 unidades, sei lá, 5. E aí ele está andando de 5 em 5. Volto para cá. E aí, beleza. Eu quero mudar a cor do mapa, eu não gostei, não achei interessante. Eu quero mudar toda a visualização do meu mapa, por exemplo. Eu posso fazer isso de várias formas. Se eu quiser, eu consigo fazer a visualização um pouco diferente. Por exemplo, eu quero que o fundo seja azul. Tá, o fundo da minha carta está azul. Ah, eu posso pegar aqui o título, eu posso colocar ele branco. Eu posso vir aqui no meu mapa e lá embaixo eu posso tirar o plano de fundo, vai ficar azul. Eu posso vir aqui na minha legenda também, tirar o plano de fundo. E aí nela eu posso vir aqui em fonte, todos, eu posso mudar a cor para branco. Vai aqui também. Aqui também eu posso mudar a visualização. Aqui, a mesma coisa também, tiro o plano de fundo, tiro a moldura. Eu tenho como mexer na fonte de tudo, então eu posso vir aqui em fonte. Cadê tela, posição, tamanho, rotação, tamanho, renderização variável. É esse aqui eu não estou achando. Mas tem como, eu tenho certeza que tem como mexer em tudo aqui. E eu quero mudar a visualização do... que está com moldura, eu quero tirar a moldura. Eu quero mudar a visualização da minha bacia, né? Eu volto lá, eu quero só o contorno da minha bacia. Então eu venho em simbologia, e aí eu posso mudar a simbologia. Aqui está preenchimento simples. Eu posso vir em contorno, seta, contorno, linha tracejada, eu posso preenchimento com centroide, preenchimento gerado por geometria, preenchimento simples. Eu geralmente venho aqui em contorno, linha interpolada, que aí é uma linha só. E aí, como está tudo clarinho lá, né, eu vou colocar aqui, ó, branco, e aplico. Aqui eu não estou vendo nada, mas não tem problema, né?
E aqui a mesma coisa, recortado, linha simples, quero ela também clarinha, vou colocar branco, aplico. Tô vendo nada aqui. Tá, mas aqui no meu mapinha, se eu vim aqui, não sincronizou, eu tenho esse atalho aqui de redesenhar, ele vai atualizar. Pronto. Atualizou aqui minha bacia, eu vou selecionar aqui também o norte, que eu não gostei que ele está em outra cor. Venho aqui e coloco branco. Na grade aqui também eu consigo mudar ó, as coordenadas. Por exemplo, aqui eu vou colocar nesse azul aqui. E a fonte aqui eu posso colocar também em branco. Olha só. Eu venho aqui no mapa, eu coloco aqui também moldura, né? Em vez de preto, eu vou colocar ela branca. Pronto. Eu não consegui fazer a alteração só desse aqui, que eu tô bem triste. Ai, socorro. Mas eu sei que tem como mudar aqui. Deve ser em fonte, alguma coisa assim. Não tô conseguindo encontrar, gente. Ai, que coisa. Mas dá para fazer todos os mapas assim, ó, fazer alterações. A grade também, eu esqueci de mexer, mas dá para mexer na grade. Ó. A grade sólida, aí em vez de ser essa linha clarinha branca, né? Ou escura, eu coloco ela branca aqui. Pronto. Então, tem como eu alterar tudo nesse mapa. Fazer da forma como eu quiser. Então, eu posso exportar da mesma forma também. Eu venho aqui, venho bacia, ó, PNG. Vou colocar aqui 380. De densidade de pixel. Salvei como um formato de imagem mesmo. E aí, aqui... Cadê bacia PNG? Tem minha carta, do jeito que ficou, né? Só não ficou legal essa parte aqui. Mas aí dá para trabalhar nisso aqui depois. Daria para eu colocar as legendas também, né, no mapa, se eu quiser. Por exemplo, os rios, né? Eu quero colocar a legenda dos rios. Eu venho aqui, não dá para visualizar, né? Eu venho projeto, propriedades do projeto, geral, cor do fundo, vou colocar preto, aplico. Pronto. Estou conseguindo visualizar de novo. Eu posso alterar a cor de fundo conforme eu for trabalhando. E aqui nos rios, né, eu venho aqui, rótulos. Rótulos individuais, tem um nome. E aqui tem alguns estilos padrões, inclusive, né? Tem esse Watercolors, que ele já configura por padrão várias coisinhas para ficar bem dinâmico a visualização. Eu só vou mudar a cor para colocar em branco. Aplico. E aqui ele vai ficar com essa visualização, ó, seguindo o curso do rio já. Ó. Aqui, no caso, eu venho e atualizo. Pegou só algumas, né? Eu poderia, por exemplo, deitar a visualização. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 90 graus. Acho que isso aqui vai facilitar um pouco, ó. Rotação em 90 graus. Renderizou. Rotação do mapa, 90 graus. Eu tenho que rotacionar aqui também. Então, eu posso aumentar aqui também, ó, por exemplo, sei lá. Ficou bem mais perto. Eu posso... 1, 0, 0, 0. Tá vendo? Posso manipular aqui da forma como eu achar mais interessante. Às vezes só uma área da bacia que me interessa aqui também. De novo, aqui aumentou também. A barra de escala. Aí eu vou colocar unidades de 2 metros, por exemplo. E aí eu exporto aqui, por exemplo, bacia, salvo, vou substituir, vou deixar 300 ppi mesmo.
E eu fiz outro mapa. Então, assim, mostrando aqui o córrego, qual que é o nome dele. Dá para mudar uma única visualização também, se não ficou legal a legenda, né, por exemplo. Você pode alterar ela, especificamente aquela legenda. No QGIS a gente tem essa parte aqui, ó, dedicada só a atalho de legenda. Eu posso, opções de rotulação da camada, fixar ou desfixar a etiqueta de algum título, assim, que eu não gostei, que não ficou legal, onde estava. E aí tem essas formas de trabalhar com isso. Bom, acho que para essa parte inicial de raster também tá legal. O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Teve alguma coisa assim que não conseguiu pegar? Algum questionamento? Adorei. Zero, é porque assim, eu sou eu tenho uma matéria de geoprocessamento e, querendo ou não, tá, tipo, tudo muito recente. Então tem muita coisa que às vezes tem que fazer e, tipo, eu fico um pouco perdida e realmente, a forma como você explicou, tipo, realmente ficou muito didática. Ah, que bom. Eu passei hoje mais o geral para pegar a ferramenta mesmo, mas na próxima vez eu vou passar mais atalhos, tipo assim, sites onde vocês vão conseguir encontrar Uhum. informações, porque realmente, tipo assim, é um mundo muito aberto para você, a partir do momento que você sabe o básico, você já vai explorando e pode fazer da forma como achar melhor. Ótimo. Beleza. Show de bola, pessoal. Então, eu acho que é isso. Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida. Boa, boa, Marcela. Se vocês precisarem falar comigo também, pode falar. Eu acho que a maioria tem meu contato. Quem não tiver meu contato, é só pedir. E tem meu e-mail lá também, no linkzinho que eu fixei aí. Tem links muito úteis. Eu vou abrir algum deles depois. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu acabei entrando bem já no finalzinho. Aí eu gostaria de saber, que eu perdi muita coisa, né? Eu gostaria de saber sobre os conteúdos dessa aula, é gravada, vai fornecer. Eu sei que o pessoal tentou gravar aqui agora com a Amanda. Aí talvez eles consigam disponibilizar, né? Porque quem está gravando e fornecendo a capacitação é a Flua. Então, acredito eu que talvez a gente consiga sim ter a gravação. Eu posso confirmar para avisar na quinta-feira que vem se vai ter gravado certinho ou não. Beleza, obrigada. Beleza. Tá. Vocês têm os arquivos que eu usei, todos os arquivos que eu usei, então pratiquem, tentem brincar um pouco. Se quiserem tirar dúvida comigo depois, eu estou à disposição, pessoal. Eu acho que é isso. Eu estou compartilhando a tela, que é literalmente a chamada, socorro. Bom, obrigado, pessoal. Boa noite. Beleza. Até a próxima, pessoal. Quinta-feira que vem.